Oi, oi! Nessa videoaula a gente vai falar sobre desenvolvimento, o que uma criança precisa para se desenvolver bem. Todo pai e toda mãe quer que seu filho tenha um bom desenvolvimento em todos os aspectos, né? A gente quer que as nossas crianças tenham um bom desenvolvimento emocional, um bom desenvolvimento cognitivo, que elas sejam crianças e adultos inteligentes, espertos, que tenham facilidade de resolução de problemas e que tenham um desenvolvimento motor, enfim, da linguagem, todos os aspectos muito bem desenvolvidos. Esse é o sonho de todo responsável, seja pai, seja mãe, seja avô ou avó, todo mundo quer que as crianças se desenvolvam bem. Mas para que as nossas crianças tenham realmente um bom desenvolvimento, esse desenvolvimento precisa começar em casa, não só quando a criança começa a ir para a escola. E mesmo que a criança comece a ir para a escola com 6 meses, quando a mãe acaba saindo da licença maternidade, às vezes até antes, a gente precisa entender o que uma criança precisa para se desenvolver bem. Você sabe quais são os aspectos e o que a gente precisa oferecer para as nossas crianças desde o nascimento para que elas tenham um bom desenvolvimento em todas as áreas e tenham um desenvolvimento satisfatório para a vida? É isso que a gente vai entender nessa videoaula. Vem comigo! Muito bem, o desenvolvimento infantil, ele começa já quando o bebê recém saiu da barriga da mãe. Muitas pessoas acreditam que quando o bebê nasce, a única coisa que ele precisa é dormir bem, mamar bem, fazer suas necessidades fisiológicas e ficar quentinho, protegido. Mas não é exatamente assim. A gente precisa envolver aí outras coisas logo depois que o bebê nasce, em torno de 2 semanas. Primeiro, sim, as necessidades principais para um bom desenvolvimento para a criança são esse aconchego, essas necessidades físicas atendidas, como o sono, a alimentação, no caso, o aleitamento materno, preferencialmente, né? A gente sabe, existem milhares de estudos hoje em dia e esse acesso está cada vez maior para todas as famílias de que o aleitamento exclusivo materno, ele tem um potencial muito grande e é muito saudável, ajuda no desenvolvimento completo da criança, muito mais do que um leite artificial. Mas então a criança precisa estar bem saciada, essa mamada precisa ser satisfatória, o bebê precisa encher bem a barriguinha para ganhar peso, para conseguir se sentir satisfeito e dormir bem também. Então tem vários aspectos e uma das coisas que está cada vez mais chegando ao acesso das pessoas é a consultoria de amamentação, para que esse bebê realmente consiga mamar e não acabe largando o peito e tendo que oferecer fórmulas, ou para que esse bebê consiga realmente mamar sem machucar o seio, para ele conseguir se sentir satisfeito. Então, até isso vai ajudar o desenvolvimento do bebê. Até para isso a gente precisa olhar. Porque um bebê que não mama bem nos primeiros dias, né? Que sofre muito para mamar, que não enche bem a barriguinha, que não se sente satisfeito e acaba não dormindo bem, vai afetar o desenvolvimento dele de várias maneiras. Então a gente precisa procurar informações sobre esses aspectos para conseguir ajudar a criança, ajudar o bebê a mamar direitinho, para também dormir bem. E o sono é outro fator. A gente precisa entender como funciona o sono do bebê. Porque não é só o bebê mamar, tá? Ele pega no sono ali, daqui a pouquinho ele acorda e aí vai dormindo e acordando qualquer horário, sem um certo padrão desse sono. E a gente precisa olhar para esse sono entendendo como ele funciona e entendendo quais são as consequências da falta dele, caso a criança não consiga dormir bem, e também quais são os fatores positivos, né, quando a gente consegue regular esse sono. Muitas pessoas acreditam, e existe até um discurso hoje em dia, que a gente precisa normalizar que bebês acordam o tempo todo e dormem períodos curtinhos. Só que existem fatores que podem ajudar o bebê a dormir melhor. E se a gente não entende como acontece esse sono, o que favorece, o que dificulta o bebê dormir melhor, a gente não consegue ajudar o bebê a dormir bem. E então a gente acaba, se a gente simplesmente aceita que o bebê não dorme, que o bebê acorda o tempo todo ou que ele não dorme profundamente, a gente aceita que essa criança
não tem solução, que esse sono não tem solução, não a criança, né, mas o sono. A gente aceita que o sono não tem solução, deixa seguir o baile do jeito que vai, como vai, só que existem sim fatores que a gente pode fazer para ajudar a regular esse sono. Claro que não nos primeiros dias, porque nos primeiros dias é tudo uma adaptação da mãe, do bebê, e eu vou falar um pouquinho sobre esses primeiros dias também, porque Maria Montessori traz isso, inclusive, no livro Mente Absorvente. Eu logo vou entrar nesse aspecto, mas primeiro vamos finalizar esse assunto sono. Então, quando a gente simplesmente se acomoda e acha que é normal e não tem o que fazer, a gente deixa de procurar soluções possíveis. Não significa que a gente precise buscar desenfreadamente soluções, tentar de tudo e nesse caminho de procurar todas as possibilidades, porque no desespero a gente vai indo para todos os lados e vai procurando informações de todos os lados, a gente pode acabar desrespeitando esse bebê, desrespeitando o sono dessa criança. Então, por exemplo, existem pessoas que dizem que tem que deixar o bebê acordado durante o dia para ele dormir à noite. Na verdade, uma criança ou nós adultos mesmo, se a gente se sente exausto, né, quando a gente passa muitas horas sem dormir e muito cansados, nós adultos também não conseguimos dormir bem. Nosso sono também é agitado, não é restaurador. E para o bebê isso é muito mais intenso. Então, um bebê que ele não dorme durante o dia, à noite ele vai se sentir exausto, pode ser até que ele durma, mas o sono dele não vai ser de qualidade, ou ele vai acordar mais ainda, ou ele vai chorar mais ainda, porque isso causa um desconforto tremendo para o bebê. Então a gente não pode se acomodar com a ideia de que é normal a criança acordar. Sim, é normal o bebê acordar, justamente porque dentro da barriga as coisas funcionam diferentes. Tá? Quando o bebê sai da barriga, ele tá num mundo novo, num ambiente novo, com muito mais luzes, com muito mais sons, tudo diferente. O bebê tá se adaptando. Então esse bebê precisa aprender a dormir. Ele não sabe dormir na hora que ele se sente cansado. E por isso, muitas vezes, ele consegue dormir muito melhor no colo, nos primeiros dias, porque dentro da barriga da mãe ele estava protegido, quentinho. Né? Ele sente essa energia, essa conexão com a mãe, então por isso que a maioria dos bebês se sente mais confortável para dormir no colo. Existem alguns bebês que dormem em qualquer lugar, mas nem sempre é assim. Então o bebê, nos primeiros dias, ele precisa aprender a dormir e a gente tem o papel, a gente é responsável por aprender como esse sono funciona, quais são os fatores que podem ajudar esse bebê a dormir, como é mais fácil para ele e ajudar ele então a aprender a dormir fora da barriga, porque dentro era quentinho, era diferente do que é fora. É toda uma adaptação em todos os aspectos da vida de desenvolvimento. Então aí tem dois fatores que a gente já falou sobre que a gente precisa prestar atenção para um bom desenvolvimento. A amamentação tem muita influência nisso, porque um bebê que não está nutrido, que não mama o suficiente, que não está saciado, ele não consegue dormir bem, ele não consegue relaxar e ele gasta muita energia com essa fome, com essa falta de saciedade. E aí o corpinho dele não tem tantas condições para esse desenvolvimento cognitivo ou para o desenvolvimento sensorial, porque a criança fica mais estressada, mais inquieta em todos esses aspectos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os primeiros dias do bebê. Na verdade, Maria Montessori fala sobre o primeiro mês, que no primeiro mês ninguém deveria receber visitas, no primeiro mês o bebê precisa ficar em contato com a mãe direto. É muito importante para o bebê ficar no colo da mãe, aconchegado na mãe durante o primeiro mês inteiro. Meu Deus, mas o tempo todo é muito tempo. Como que a mãe vai fazer as coisas? Como que a mãe vai se cuidar? Como que a mãe vai, sei lá, tomar um banho com calma, enfim. Não significa que a mãe não possa fazer tudo isso, tá? Porque vão ter momentos que o bebê vai estar dormindo, talvez ele consiga dormir no berço, ou dormir na caminha no chão, ou ficar no colo do pai. Enfim, existem momentos aí que a mãe vai poder, se a gente organizar, conseguir estabelecer uma certa rotina, conseguir ajudar esse bebê a dormir bem, vão ter momentos para a mãe também ter os momentos dela. Mas nos momentos em que é possível, é importante que a mãe mantenha esse bebê no colo. E nesse primeiro mês é muito sugerido o uso do sling. Você conhece o sling? Que é um pano que faz uma amarração
eu vou colocar uma imagem aqui, que faz uma amarração e prende o bebê bem aconchegadinho aqui no peito. Isso facilita muito, porque a mãe consegue se movimentar pela casa, consegue sentar e levantar, consegue deixar as mãos livres para pegar um livro e ler, para fazer qualquer outra coisa. Então é muito sugerido e recomendado o uso do sling nesses primeiros dias. E por que esses primeiros dias são tão importantes que o bebê fique colado com a mãe? Porque é nesse momento que o desenvolvimento da criança, do bebê, está se adaptando ao externo, né? Esse bebê está se adaptando ao externo. Ele vai começar a compreender o mundo, ele vai começar a escutar os sons, receber as luzes. Então, esse primeiro momento, ele tá num ambiente como se fosse pra gente uma selva, tá? É tudo desconhecido, é tudo novo. E a criança, o bebê, para ter um bom desenvolvimento cognitivo, sensorial, visual, auditivo, ele precisa estar seguro. O bebê precisa se sentir totalmente em segurança para que ele não fique em estado de alerta. Quando o bebê está em estado de alerta, de sobrevivência, é liberado no organismo dele hormônios de estresse. Cortisol, adrenalina. Então esse bebê está o tempo todo em alerta. E aí esse alerta não deixa ele dormir, não deixa ele mamar bem, com calma, não deixa ele se desenvolver, não deixa ele ficar calmo para ele conseguir olhar em volta, perceber os sons, perceber as formas, né? Porque nessas primeiras 2 semanas, por exemplo, no primeiro mês, o bebê tá desenvolvendo a visão. Lá pelo 2º mês que ele vai começar a entender as formas, né? Porque até o primeiro mês a visão do bebê é muito turva, ele só percebe alguns contrastes. Então esse primeiro mês é fundamental para o desenvolvimento da criança. Isso vai ter consequências lá depois, quando a criança tiver seus 3, 4, 5 anos, inclusive depois na adolescência, na vida adulta. Os primeiros meses e os primeiros anos são os mais importantes do bebê e da criança. A gente subestima muito essa fase, é muito comum a sociedade valorizar muito o ensino médio, né? Colocar a criança num cursinho, gastar dinheiro com cursinho, porque precisa aprender muito para passar num bom vestibular, para ir para uma boa faculdade, ou então a gente coloca muita importância na faculdade, gasta muito dinheiro, paga uma faculdade cara, porque é a melhor, sendo que na verdade os primeiros anos são os mais importantes e que deveriam ter o maior investimento, inclusive financeiro, mas também e principalmente de tempo, de olhar, de estudo. A gente precisa estudar e se informar muito sobre todos esses aspectos e fases da primeira infância. E o método Montessori, ele traz tudo isso, traz todos os detalhes e aspectos fundamentais para o desenvolvimento infantil e para o desenvolvimento de um ser humano, porque a criança, nesses primeiros anos, ela vai construindo o homem que ela vai se tornar. Então, a gente precisa olhar, inclusive, a importância que tem esse primeiro mês. Bem, então, além disso, né, conforme o bebê vai crescendo, vai amadurecendo, quais são os aspectos que a gente precisa saber e entender para poder ajudar a criança a se desenvolver bem em todas as áreas, tá? Nós adultos temos um desenvolvimento, a gente avalia se nós somos bem-sucedidos em todas as áreas da vida, olhando para alguns aspectos que eu vou falar agora. A gente olha para nossa vida amorosa, a gente olha para nossa vida individual, particular, né, a nossa autorrealização, a gente olha para nossa vida social, nosso círculo de amigos, quanto a gente viaja, sai, se diverte. A gente olha para nossa saúde, é um aspecto muito importante para a gente se sentir bem, né? A gente olha para nossa área espiritual, para muitas pessoas a espiritualidade é algo importante que faz muita diferença. Então a gente olha para todos esses aspectos e talvez alguns outros, né? Com um adulto bem-sucedido. Para criança, os aspectos são um pouquinho diferentes, mas englobam todos esses, tá? Porque a vida amorosa, por exemplo, só vai entrar na vida da criança quando ela estiver ali por volta dos 12, 13 anos. Talvez algumas crianças antes já sentem aquela emoção, paixonite pelo colega, enfim. Então, isso só vai entrar depois, tá? Mas a gente precisa influenciar lá na vida da criança bem pequena para que ela tenha maturidade emocional, para que ela saiba lidar com os próprios sentimentos e emoções, para ela saber lidar com essas emoções novas
quando elas surgirem. Outra coisa é a vida social, né? A nossa vida social é diferente da criança, mas a gente conseguindo ajudar a criança no desenvolvimento social lá na infância, fazer novos amigos, se relacionar com as outras crianças, saber resolver conflitos com outras pessoas e outras crianças, isso vai influenciar na vida futura dessa criança, na socialização, no desenvolvimento social. Outro ponto também é a autorrealização, né? A gente também constrói isso na infância. Quando a gente olha para adultos que sempre querem a aprovação de outras pessoas, que querem reconhecimento, que querem estar num pedestal para se sentir bem realizadas, ou só quando ganham algo se sentem realizadas, a gente consegue formar lá na infância padrões para que essa criança não se torne um adulto dependente de aprovação, dependente de reconhecimento para se sentir bem. A gente constrói lá na criança padrões para que ela se sinta bem com ela mesma, porque ela se sente bem com ela mesma, com o que ela faz, porque ela faz por ela mesma. E a gente vai fazer isso nas pequenas coisas do dia a dia. Já vou dar alguns detalhes, algumas informações que a gente pode colocar em prática desde agora. A saúde, para a gente se sentir bem, para a gente ter uma vida saudável na vida adulta, nós precisamos olhar para a nossa saúde. E uma das coisas mais difíceis para os adultos hoje em dia é cuidar da própria saúde, é se alimentar bem, é fazer exercício físico, é olhar para os aspectos que envolvem a saúde. Muitas pessoas lutam contra isso para conseguir conquistar hábitos saudáveis. E se a gente insere esses hábitos saudáveis na criança, na infância, isso se torna um padrão para o resto da vida. A criança que tem hábitos saudáveis lá na infância e torna isso um padrão lá na infância, ela não vai sofrer depois para conquistar esses hábitos, porque isso já vai estar internalizado, isso já vai estar consolidado, construído nela lá na infância. Então, como é que a gente olha para esses aspectos lá da infância que a criança precisa desenvolver, né, para ter um bom desenvolvimento em todas as áreas da vida e para se tornar um adulto equilibrado, um adulto que tem uma vida abundante, uma vida saudável em todos esses aspectos? A criança precisa, para se sentir equilibrada e construir um homem saudável, de desenvolvimento motor, cognitivo, sensorial, social, de linguagem e de vida prática, de autonomia. São esses aspectos que a gente precisa olhar para o desenvolvimento da criança pequena. E como que a gente olha para cada um deles? Nós podemos trabalhar todos esses aspectos dentro da vida prática em casa. Eles podem ser trabalhados separadamente, individualmente, com atividades específicas, com materiais específicos, na escola também, mas a gente precisa começar a trabalhar eles em casa desde que o bebê nasce, para que isso vá sendo desenvolvido aos poucos, porque cada fase vai desenvolver um aspecto diferente. Um bebê com 4, 6 meses, ele vai desenvolver a área motora, cognitiva, sensorial de uma maneira, né? Autonomia. Como que um bebê de 6 meses desenvolve autonomia? Vai ser de uma maneira específica, né? Pegando talvez uma bolinha sozinho, tentando se manter sentado sozinho, né? Tentando se arrastar para buscar algum brinquedo. Isso é a autonomia do bebê, certo? É ele conseguir demonstrar o que ele está precisando, se ele está com fome, se ele está com dor. E isso a gente vai percebendo nos detalhes. A criança aprende a demonstrar isso, mas a gente vai aprendendo a ler nos detalhes. A criança de 2, 3 anos, ela vai desenvolver de outra maneira completamente diferente a autonomia, a área sensorial, a área cognitiva, a área motora. Uma criança de 3 anos precisa escalar, precisa pular, precisa cortar com tesoura, precisa encaixar coisas num buraquinho fininho, apertadinho. É assim que a criança de 3 anos vai desenvolver a motora. Uma criança com 5 anos vai precisar de movimentos muito mais difíceis, né? Com uma complexidade maior para ela conseguir amplificar, melhorar, polir, sei lá qual outra palavra a gente pode usar, para que a criança de 5 anos, ela precisa, então, crescer, evoluir nessas dificuldades, nesse desenvolvimento. Então, cada fase precisa de algo específico. Não tem como eu falar aqui o que cada fase precisa em uma videoaula só, tá? Então, se você procurar por outros vídeos, eu trago outras informações, inclusive tem vídeos sobre períodos sensíveis, que são
mais específicos de cada coisa que a criança precisa por faixa etária, mais ou menos, de uma maneira bem abrangente. A gente aprofunda um pouco mais lá no Florescer da Criança, que eu consigo ter espaço e tempo também para detalhar o que precisa em cada etapa, quais atividades, quais movimentos fazer. Então aqui a gente vai dar uma pincelada geral. E nos primeiros meses e anos, ali até os 3 anos, quando as pessoas não têm ainda contato e conhecimento do que precisa em cada etapa, se você tem a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento ou o curso Florescer da Criança, você vai conseguir oferecer cada atividade específica, cada movimento para um ótimo desenvolvimento no geral. Se você não tem acesso ainda, você pode trabalhar todas essas áreas dentro da área de vida prática. Por quê? A área de vida prática nada mais é do que atividades do dia a dia. Tá? A gente chama assim, vida prática, né? O dia a dia da criança, o dia a dia da casa, de interações sociais, né? Na rua, no parquinho, enfim. Então a gente consegue trabalhar a motricidade dentro da área de vida prática, porque no momento que a criança tá tirando e colocando o próprio tênis, né? Que a criança tá tentando escovar o próprio dente, a criança está tentando ajudar a espremer uma laranja ou lavar uma louça, ela está trabalhando a área motora e ela está trabalhando a área sensorial. Quando a criança participa das refeições, da preparação das refeições, ela sente cheiros, né? Ela sente sabores, então ela está trabalhando a área sensorial. E quanto mais coisas a gente oferecer nesse momento, de sabores, cheiros, movimentos e atividades diferentes, mais ela vai desenvolver a área motora, sensorial. A área cognitiva também é trabalhada dentro dessas atividades de vida prática. Quando a criança tenta arrumar a própria cama, quando ela é um pouquinho maior, quando ela começa a participar das atividades de organização da casa, ela começa a desenvolver a ordem. Ali por volta dos 2 anos, é um período muito forte, a criança precisa de ordem na casa, as coisas precisam ter lugares específicos. Eu preciso pegar ali e colocar ali, porque na próxima vez que eu quiser, eu sei que vai estar ali. Então a criança por volta dos 2 anos começa a desenvolver o período sensível da ordem. Então ela vai desenvolver a área cognitiva, que é essa ordem, essa classificação. Nos brinquedos também, quando separa por cores, por tipos, a criança vai desenvolver essa ordem, vai ter um desenvolvimento cognitivo. A área da linguagem, como que a gente desenvolve na vida prática? Nomeando tudo que está nessa casa. Todas as peças de roupas, todos os cômodos da casa, todas as mobílias, né? Cada mobília tem um nome. A cortina, a janela, o porta-retrato, né? A gente pode e deve nomear para a criança tudo que está nessa casa e da maneira correta. É muito importante que a gente ajude a criança a desenvolver a linguagem falando da forma correta. Porque se a gente fala a cortina, o porta-retrato, porque a criança fala ainda assim, a gente repete do jeito que ela fala, a gente está infantilizando a palavra e a criança vai aprender a falar assim. E ela não precisa aprender a falar assim porque ela precisa do real, ela precisa que você repita várias vezes como a palavra é corretamente. Porque quando ela tiver maturidade, quando ela conseguir desenvolver a musculatura bucal da língua, tudo que envolve a fala, ela vai conseguir pronunciar. E se a gente fica repetindo errado, esse errado vai ficando gravado na memória. Então a gente não deve falar o cainho, tá? A gente precisa falar corretamente o carrinho, o carro, a bola. Então nomear tudo que a gente está fazendo, todas as atividades, tudo isso vai ajudar a criança a desenvolver a linguagem. O desenvolvimento social, como é que a gente desenvolve ele dentro da vida prática? Dividindo, emprestando coisas da casa que a gente está utilizando. Quando está fazendo comida e a criança está participando, me empresta essa tábua de picar que você está usando, eu preciso agora, eu já te devolvo. Né? A lidar com as emoções e frustrações no dia a dia. As emoções, elas são da área social justamente porque a criança precisa aprender a lidar com conflitos, precisa lidar com a opinião do outro, precisa lidar com o espaço do outro, o limite do outro. Tudo isso é desenvolvido dentro da área de vida prática. E então a criança precisa desses fatores todos estabelecidos e desenvolvidos.
A gente precisa oferecer oportunidade de desenvolvimento para todas essas áreas. Porque quando a gente deixa uma dessas áreas para depois, não é tão importante, eu não sei se eu estou oferecendo ou não, mas deixa para lá, a gente negligencia uma das áreas que vai formar o equilíbrio da criança. A gente fala muito em Montessori em criança equilibrada. E o que é essa criança equilibrada? É uma criança que tem todos os aspectos de desenvolvimento sendo oferecidos em equilíbrio, para que ela consiga se manter calma, ordenada, para que ela consiga ter foco no que ela está fazendo, para que ela consiga ter consciência, concentração, para que ela consiga aprender a lidar com as frustrações, porque quando uma criança não aprende, não é guiada a lidar com as suas próprias frustrações, ela vai sentir uma raiva muito maior, um sentimento muito maior, ela vai se sentir muito mais desestabilizada. Então a gente precisa olhar para todos esses aspectos para que a criança tenha um desenvolvimento em todas as áreas, um desenvolvimento global, completo. E isso vai desde o nascimento, né? Depois de 2 semanas a gente começa a oferecer os móveis montessorianos. Em breve eu vou trazer também videoaulas sobre os móveis especificamente, porque eles têm uma importância fundamental no desenvolvimento sensorial da criança, no desenvolvimento visual principalmente, e a gente precisa oferecer eles no início da vida do bebê. Muitas pessoas subestimam, acham, só bonitinho. Não é. Os móveis montessorianos, eles não são bonitinhos, eles não são para bonito, para enfeitar, eles são para desenvolver o bebê. O bebê precisa, nos primeiros meses, não ficar deitado num carrinho, num bebê conforto, dentro de um chiqueirinho o tempo todo. Se ele ficar preso dentro de um espaço fechado, ele não tem o mesmo desenvolvimento motor, ele não tem a mesma interação com o ambiente, isso vai prejudicar o desenvolvimento. Então a gente precisa entender o que cada período precisa para ajudar as nossas crianças, os nossos bebês a se desenvolverem bem. Com 2, 3 meses, o bebê ainda está usando os móveis montessorianos, mas existem outras coisas que a gente deve e pode fazer. Passear com o bebê no sling fora de casa, para ele conhecer lugares diferentes. Deixar ele ainda em alguns momentos no sling, andando pela casa, para que ele participe dos movimentos, né? Das organizações da casa, da comida, enfim, de tudo. Mas também é importante deixar o bebê deitado no chão para que ele tenha espaço de movimentação, para ele movimentar os braços e as pernas, para que ele olhe para os móveis e tenha interesse no movimento, para que ele comece a acostumar a ficar no chão, porque conforme ele vai crescendo, quanto mais tempo no chão, melhor, para ele poder rolar sozinho, sem precisar alguém ficar estimulando isso, empurrando de ladinho, né? Então a criança ela precisa de espaço no chão, tempo no chão, em um lugar que seja seguro, para que ela tenha esses desenvolvimentos espontâneos, e não que alguém fique empurrando, colocando ela de joelho para ela tentar engatinhar, né? Ela não precisa desses estímulos, ela precisa de tempo no chão, para que ela consiga ir desenvolvendo força no tronco, desenvolvendo força nos membros, para ela ter, quando ela tá bem desenvolvida, ela começar a fazer esses movimentos. A gente precisa oferecer materiais que ela possa colocar na boca, que ela possa rolar, que ela possa mexer nos primeiros 3 meses, 4 meses. E principalmente de materiais naturais, de diferentes texturas, diferentes temperaturas. Então oferecer alguma coisa de madeira, outra coisa de metal, outra coisa de tecido, outra coisa mais emborrachada, para ela sentir essas temperaturas e texturas diferentes. Então a gente tem como oferecer especificamente para cada idade, cada fase, cada mês, atividades específicas para um desenvolvimento completo. E qual é a consequência desse desenvolvimento completo? Consequência positiva, né? É que essa criança, quando ela começar a ir para a escola no primeiro ano, e a partir disso, todos os anos seguintes, ou até antes, né? Muitas crianças hoje vão para a escola a partir dos 2 anos, 3 anos. Essa criança que já teve esse desenvolvimento em casa, que já teve esse olhar para essas áreas, né? Que os pais já olharam para essas áreas de desenvolvimento em casa, com certeza essa criança vai estar mais equilibrada na hora de ir para a escola, ela vai conseguir concentrar mais nas atividades, ela já vai ter mais facilidade de resolver problemas com os colegas, ela já vai ter condições e vai ter desenvolvida a área cognitiva para ela conseguir aprender melhor todos os conceitos que são ensinados na escola. Na vida, na adolescência, ela vai ter melhor desenvolvida a sensação de autossuficiência.
ela já vai ter desenvolvido melhor essa socialização, de saber quando ela deve ouvir alguém ou não, quando ela deve seguir o conselho de um amigo ou não, quem ela deve seguir, quem ela deve ter perto dela, para a gente também poder evitar que os adolescentes se envolvam com pessoas que não são boas influências, que acabam se envolvendo com coisas ruins, né? A gente pode evitar tudo isso lá na infância, para que essas crianças se tornem adultos um dia, que consigam tomar decisões, que saibam o que elas querem ou o que não querem, para que elas aprendam a ter relações saudáveis de amizade e relacionamentos, para que elas se sintam bem com elas mesmas na vida adulta, sem depender da aprovação de ninguém, sem depender de trabalho tal, de salário tal, mas que elas consigam correr atrás dos próprios sonhos. Então, as consequências da gente olhar para essa infância, esse desenvolvimento na infância, é justamente poder oferecer uma vida saudável, uma vida tranquila para as nossas crianças que vão se tornar adolescentes e adultos um dia. Então, esses foram alguns aspectos que a gente pode olhar para um bom desenvolvimento, para o que a criança precisa para se desenvolver bem. E existem muito mais detalhes, existem atividades específicas para cada idade, para cada período de desenvolvimento da criança, e a gente precisa sim aprofundar tudo isso para que a gente possa oferecer o melhor para as nossas crianças. Compartilha com uma mãe e com um pai que tem um bebê pequeno ou que o bebê esteja no forninho, que aí sim é um ótimo momento para esse tipo de estudo, para que eles possam oferecer desde o início o melhor desenvolvimento para suas crianças. Curte, compartilha com outras pessoas que podem ser beneficiadas com esse conhecimento e eu vejo você na próxima videoaula. Tchau, tchau!